Olá, hoje é dia 29 de maio, sexta-feira, e nós estamos aqui iniciando mais um Diálogos, dessa vez com a doutora Cleide Regina, defensora pública da comarca de Várzea Grande, da Vara de Infância. A gente vai conversar hoje, então, doutora, a respeito dessa situação de pandemia, a questão social envolvendo crianças e adolescentes, né? Eu acho que um dos principais assuntos que vem à mente quando a gente pensa nisso é a questão da volta às aulas ou não volta às aulas. É, como que a senhora está vendo essa situação de escolas fechadas e como que as famílias estão enfrentando isso? Como que está essa situação? Na realidade, é um momento difícil para todo mundo. Eu não consigo entender nenhum setor que consiga analisar uma pandemia ou uma crise dessa proporção que nós estamos vivendo. Mas eu estimo que a infância está sofrendo mais as consequências. Porque de uma hora para outra ele foi tirado toda a educação, todo o seu lazer, toda a sua liberdade que a criança tinha, pelo menos, de ir e vir, elas estão hoje praticamente encarceradas em suas casas. Uhum. Porque o adulto ele ainda tem o seu trabalho que lhe ocupa, não é isso? E a Uhum. criança, dependendo das condições sociais e econômicas que ela vive, ela não tem nem isso para poder, né, uma internet, um telefone, para poder, digamos, se distrair e aguardar essa crise, né, que nós estamos vivendo. A defensoria ela tem acompanhado essas discussões a respeito de volta às aulas. Famílias têm procurado vocês? Sim, muito de perto, digamos assim. A Defensoria Pública, nós temos um grupo de atuação estratégica, nós chamamos de GAEDIC. GAEDIC da Educação, e foi formado especificamente para discutir a questão da educação nessa época que nós estamos vivendo. Enquanto grupo, eu faço parte desse grupo preocupada com a infância no estado inteiro. Nós notificamos o estado, inclusive vários municípios, para poder saber que plano que o município tem para a educação das nossas crianças. A questão da educação à distância, existe uma dificuldade muito grande, principalmente as famílias de baixa renda, né? Que relatos que a senhora recebe aí de famílias? Então, quando chega na defensoria, a pessoa tem um pouco de informação, mas eu visitei em loco algumas casas essa semana passada. Eu fui em 9 casas de famílias com crianças com deficiência. Uhum. E em 3 casas que eu visitei, nem telefone tinha. Se você imagina que a criança, digamos, que não tenha deficiência e não tenha o celular ou a internet para poder ter acesso à educação, e a pessoa com deficiência, como que fica? É muito mais difícil. Eu fiquei, digamos, chocada, porque eu cheguei na residência, era uma kitnet com 2 peças, tinham 5 crianças numa sala. E você fala, e a pessoa nem telefone tinha acesso à informação, eles simplesmente tinham uma televisão. Então, eu penso assim, o que tipo de acesso à educação essa criança, ou essas crianças que estavam nessa residência especificamente, estão tendo acesso durante esse período? Ou minimamente, num espaço pequeno, 2 peças com 5 crianças, se chegasse até, porque algumas pessoas falam, estamos fornecendo material para a pessoa fazer em casa, mas com que suporte, digamos assim, que essas crianças que nem mesa direito têm para poder sentar e estudar? Muito difícil, digamos. Muito difícil. Uma das medidas que a Prefeitura de Cuiabá, principalmente, e o governo do estado divulgaram foi a distribuição da merenda escolar, mesmo com as escolas fechadas. Isso tem acontecido regularmente? As pessoas estão recebendo esse alimento? Inclusive, a Defensoria questionou o Estado e questionou também alguns municípios sobre isso. Não é todo município que fornece. E também só para algumas, digamos assim, a pessoa que está na creche, no CMEI, esse pessoal não está sendo atendido. Está sendo atendido o pessoal da educação básica. Então, eu tive a informação, por exemplo, tem alguns municípios que de 0 a 6 anos não está recebendo a merenda.
Aí, voltando à história das casas que eu visitei, crianças amontoadas sem ter o mínimo, inclusive, de alimentação, porque não está na faixa etária de receber a merenda na residência, ou não está inscrito, né, em algum tipo de programa. Então, falta, inclusive, o que comer para muitas famílias. Uhum. Essas famílias que a senhora visitou, a defensoria vai entrar com algum tipo de ação? Como que vai ser esse auxílio? Na realidade, inicialmente foi para poder visitar e ver a realidade e ver quais as medidas que nós podemos tomar. Até com base nas notificações que nós fizemos para os municípios para fornecimento de um plano da educação. Inclusive em relação à merenda mesmo, para poder conseguir chegar. Porque hoje não está claro o nosso cenário quando nós poderemos retornar com as aulas. E não é justo com as crianças e adolescentes do nosso estado, dos nossos municípios, que fique com esse apagão da educação, inclusive sem a segurança alimentar que eles tinham na escola. Então, é justamente para poder ter, digamos, uma base para subsidiar as nossas ações. Outro ponto que também é abordado, mas mais em relação às mulheres, e daí eu acho que as pessoas esquecem um pouco das crianças, é a violência doméstica. Vocês têm tido informação de casos de violência contra crianças? Os conselhos tutelares estão recebendo essas denúncias e entrando em contato com vocês? Como que tá? Sim, a gente continua recebendo, mas observa, um dos locais mais importantes de denúncia de agressões é a escola. E se a criança não vai à escola, é muito mais difícil que o núcleo familiar que está fazendo a violência intrafamiliar denuncie isso daí. Durante esse período todo, para você ter uma ideia, chegou ao meu conhecimento 3 casos. Observa, é bem menos do que tinha antes. E, digamos, em épocas normais, que a pessoa vai na escola, pode verificar as agressões, os hematomas, a professora identifica, os coleguinhas identificam, a criança tem liberdade de denunciar aquilo que está acontecendo com ela, aquela violência que ela está sofrendo. E se ela não sai nem de casa, como que nós temos conhecimento? Então, esses 3 casos, digamos, são casos, digamos, excepcionais, que chegou e era de violência física, foi tomadas medidas de afastamento do lar e tudo mais. Alguma recomendação para vizinhos, para parentes, que é complicado, né? Porque tá todo mundo trancado dentro de casa, ou pelo menos deveria estar. Mas tem alguma dica para as pessoas que estão próximas dessas crianças de como elas podem agir? Sim, porque, como nós falamos, né, é muito difícil o núcleo mesmo, quando tem pai, mãe, né, digamos assim, um tio próximo, ele mesmo denunciar. Então, a recomendação é para os vizinhos. Por favor, se ouvirem algum barulho estranho ou algum choro repetitivo, denuncie. Nós só podemos proteger as nossas crianças se nós tivermos conhecimento do que está acontecendo. Doutora, uma outra situação que chegou até a conhecimento da gente, de um pai fazendo essa reclamação, é a respeito da alienação parental. Eu acho que é um assunto até um pouco complicado, porque existe um limite ali muito tênue, né? Entre o que é uma família querer proteger, se proteger da contaminação, e o que é excluir essa criança do convívio com o pai ou a mãe que de repente estão separados. Como que dá para mensurar essa situação? Na realidade, nesse momento, a gente também não tem como mensurar, porque quando a gente fala em alienação parental, seria muito, muito necessária uma avaliação psicológica. E como que nós conseguimos isso hoje? Se a pessoa não está tendo acesso a esse tipo de serviço, digamos assim. Mas as famílias, se houver impedimento, inclusive via rede social, porque para quem tem também, né, digamos assim, esse impedimento de fazer vídeo com a família, uma videoconferência, uma videochamada, isso pode ser denunciado ao Conselho Tutelar como indícios de uma alienação e afastamento dessa pessoa que está, digamos, cerceada do seu direito de ver o seu filho, certo? Então, é muito importante que busque meios
mesmo à distância, de manter um vínculo parental entre o paterno filial, paterno filial, a materno filial, que não se rompa nesse momento. Porque, na realidade, a gente tem percebido os exageros mesmo. A pessoa pega e fala assim, não vou deixar ver de jeito nenhum, mas o que impede uma videochamada? Se tem acesso, lógico, né, a celular e a internet. Não teria impedimento. Se até isso lhe é cerceado, significa que há indício, sim. Existe algum outro tipo de situação durante esse período de pandemia que geralmente não chegaria à defensoria e que acabou sendo um caso excepcional que vocês tiveram conhecimento? Não, casos excepcionais a gente não tive conhecimento, mas o que me preocupa muito hoje, me preocupa mesmo, é a sanidade mental, tanto das famílias como das crianças. Eu tenho percebido em conversa com algumas pessoas, foi criado um pânico na cabeça. E se coloca assim, se a criança voltar para a escola, todo mundo vai morrer. Né? Então, esse tipo de terrorismo que tem sido colocado na cabeça, tanto da família como das crianças, pode ser resolvido através de um plano, né? Para poder sair aos poucos, digamos assim, e que as crianças possam ter acesso à educação e, digamos, dignidade até. O adulto, ele tem o teletrabalho, certo? E alguns municípios não é nem teletrabalho. Se você tem conhecimento, alguns municípios está funcionando normalmente. Eu cheguei a fazer um trabalho no interior e eu verifiquei que praticamente as pessoas estão trabalhando, estão indo para o comércio, estão se deslocando e somente as crianças estão ficando trancadas dentro de casa. Sem acesso à educação, sem acesso, digamos, à segurança alimentar, que nós já conversamos antes. Então, a preocupação como que a gente vai deixar essa geração que está sendo confinada hoje, de crianças e adolescentes, mentalmente falando? Essa é uma preocupação hoje que nós temos que ter e temos que avaliar que medidas que iremos tomar no pós-pandemia ou até mesmo durante esse período que nós estamos vivendo para garantir a sanidade mental. Essa é a nossa preocupação. Obrigada por atender a gente. Esperamos todos que essa situação acabe logo, né? Que possa passar o mais rápido possível e que a gente chegue a uma solução. É o que a gente espera, que seja no mínimo garantido, digamos, um mínimo de dignidade, né, para as nossas crianças e adolescentes.